Fala, mestre da persuasão, aqui é o Thiago Brigato e a sacada de hoje é como ter mais atitude. A gente é cobrado por isso, homem tem que ter atitude, mulher também tem que ter atitude, criança, todo mundo tem que ter atitude. Como que a gente tem mais atitude na nossa vida? Se você quer saber, vou te apresentar hoje 4 estratégias fundamentais para você ter mais atitude na sua vida. Mas antes, se inscreva no canal, deixa seu like, fortaleça nosso trabalho, participe da nossa comunidade. E se você quiser a cópia gratuita do meu livro digital, é só você efetuar o download aqui abaixo, beleza? Vamos lá, o que é ter atitude? Simplesmente é você fazer o que você acha que é melhor para sua vida e não o que os outros acham que é melhor para você. Por que eu tô dizendo isso? Que eu recebo várias mensagens, geralmente é de pessoas mais novas, né? Mas que é, tal moleque falou que se eu não fizer tal coisa, eu sou idiota. Ou tal moleque falou que se eu não fizer tal coisa, blá blá. E por aí vai, né? Ou desafios que muitas vezes seus amigos possam promover para você. Você acha que não tem isso comigo? Já que você é mestre da persuasão, então faz aquilo ali para eu ver se é realmente isso daí, né? Acontece, isso é normal, isso é natural. Agora, a diferença é, o que estão propondo para você vai realmente melhorar para você? Porque tem desafios que vão, enfim, né? Por exemplo, vamos discutir, vamos ver quem ganha numa argumentação. Pô, legal, pelo menos acelera a sua linha de raciocínio. Se você levar na boa, né? Tá tudo bem. Agora, e se não for? Se for uma coisa idiota que vai te expor e tudo mais? Então, essa é a primeira coisa que você precisa entender, tá? Tem gente que pega e busca, não, mas eu quero impressionar as pessoas e tudo mais. Olha, se você fizer isso, eu te garanto que você vai ser mais passado de idiota do que o contrário. Eu lembro até uma vez que eu tava, acho que segundo ano de faculdade, tava no trote, eu tava vendo aquele monte de calor, os caras aloprando eles, né? E o moleque tomou sem brincadeira, ele tomou um copo de 500 ml de 51 com um canudinho, né? Eu achei esse cara a pessoa mais imbecil que eu tinha visto até aquele momento. Tô falando do fundo do meu coração, porque esse moleque, eu não sei o que aconteceu com ele, de verdade, porque 5 minutos depois a gente foi embora, mas eu tenho certeza que, cara, que ele deve ter se arrependido muito, porque ele foi muito idiota. E você acha que ele foi mais respeitado pela galera depois daquilo? Ele não, foi o idiota que a gente consegue manipular e falar, ó, faz isso, ele faz. Então assim, entenda isso, tá? Agora é claro que isso não se aplica a tudo, então entenda a diferença, mas esse é o primeiro ponto. Ter atitude é fazer o que você acha melhor, o que você acredita que será melhor pra você, tá bom? Agora vamos lá. Quais são as 4 estratégias que você precisa aplicar? Primeira estratégia, tenha noção clara do que você quer e dos riscos que você corre. É fundamental, porque você, enfim, para você tomar uma atitude é simples. Você tem alguns resultados possíveis para acontecer. Nem sempre, aliás, se a gente soubesse que o resultado seria ótimo, a gente faria sempre, né? Pô, deixa eu pensar aqui, vai dar certo. Aí você vai lá e faz, é óbvio, né? Agora, quando a gente se segura, é porque nós temos medo, ou sei lá, ou falta de clareza dos riscos que a gente corre em relação àquilo. Então, você precisa ter clareza do que você quer e dos riscos que você corre. Então, por exemplo, ó, quando eu comecei na Intercom lá, e a gente eu precisava muito vender, porque eu já acabava de fazer investimento alto e tal, eu, obviamente, tinha que vender a qualquer custo. E aí, uma das coisas que eu tive que fazer, e que na época, de cara, não foi uma coisa tão interessante para mim, é descer e abordar pessoas na rua. Sim, eu já fiz isso. E eu, de cara, não sentia vontade daquilo. Óbvio, na verdade, até hoje, né? Se você parar para analisar, é uma coisa agradável? Não, não é tão agradável. Mas você precisa ressignificar a parada. Então eu pensei, poxa, o que eu quero? O que eu preciso? Pô, eu preciso recuperar meu investimento, eu preciso mais vendas, eu preciso realmente encher a escola, porque senão ela vai fechar. E eu, enfim, comecei a ter clareza sobre aquilo. E quais eram os riscos que eu correria se eu descesse lá? O risco que eu correria é alguém falar, não, obrigado, ou depois a gente conversa. E o que acontecia? Sei lá, de 10 pessoas que eu parava, 3 pessoas conversavam comigo. Todas as outras, elas me ignoravam. E ainda mais que era uma rua muito movimentada, e tinha mais outro, e mais outro, mais outro, né? Então assim, e quanto mais eu fazia daquilo, mais, obviamente, habilidoso eu ficava naquilo. Habilidoso, quase isso aí, né? Eu ia falar apto, né? Mas tá no mesmo. Mais habilidoso eu ficava naquela ação. Então assim, esse é o ponto. Você tem que entender o que você quer, quais são os riscos que você corre. Quando você coloca na balança, você vê que, na verdade, o que você quer é muito melhor do que os riscos que você corre. O que você precisa é muito melhor do que os possíveis riscos. É a mesma coisa de, por exemplo, abordar alguém num bar ou alguma coisa nesse sentido. O máximo que vai acontecer é você ouvir um não. Não vai acontecer, nossa, vai
tacar um copo na tua cara, ela vai falar, ah, que otário, ou vice-versa, ah, olha só que otária. Tipo, não vai acontecer isso. É muito difícil, né? Então, entenda esse o ponto. O que você quer, com certeza, é muito melhor se você conquistar do que o possível risco do que você acredita que você está correndo, o possível risco que você terá de ter aquela atitude. Isso eu já acredito que vai solucionar muita coisa. Segundo e crucial ponto. Entenda que os riscos que a sua cabeça cria são muito maiores do que os que realmente vão acontecer. Como eu acabei de falar na anterior, ninguém, pô, se você abordar a menina no bar, ou a menina abordar o cara no bar, ou alguma coisa nesse sentido, o que vai acontecer? Nada de tão espalhafatoso que vai acabar com a tua vida. E detalhe importante, muitas vezes a gente nega de fazer, por exemplo, vamos supor que eu não descesse. Aí eu passava um dia, não fizesse nenhuma venda, eu chegava em casa, eu me sentiria muito pior, e já na verdade aconteceu, eu me sentia pior do que quando eu tomava um não na rua. E era engraçado que quando eu tomava não, cada vez mais eu me sentia empoderado com aquilo, porque eu sentia que eu estava agindo, que eu estava indo para cima, que eu estava vencendo obstáculos. Então tem toda essa questão que muitas vezes a cabeça não pensa para querer te proteger. Aí ela cria um cenário que é desastroso, assim, nossa, o bar inteiro olhando para você, ninguém tá ligando para você, eu te garanto. E na verdade, inclusive o objetivo do vídeo é como ter mais atitude. Se você tiver mais atitude, eu te garanto que além de é o primeiro passo para você ter resultado, você ter atitude. Segundo, as pessoas vão te elogiar ainda mais. Porque geralmente, e principalmente hoje, poucas pessoas têm tanta atitude. Certo? Então mesmo que você tome um não, seja na venda, seja na abordagem com alguém, provavelmente essa pessoa vai pensar em você, porque poucas pessoas hoje têm coragem de fazer isso. Todo mundo, cara no celular, tem aquela proteção, e você, poxa, vai lá e fala. Pensa bem, né? Então tenta entender isso. Os riscos que sua cabeça cria são muito maiores do que os que realmente vão acontecer. Então pegue, escreva os que realmente vão acontecer. E você verá novamente que os resultados são muito melhores do que os riscos que você corre. Terceiro ponto, enfrente esses desafios como um cientista. Você já, sei lá, chegou e leu uma matéria onde o cientista descobriu alguma coisa e ele estava chateado com o resultado? É muito difícil, né? Por quê? Porque o cientista, ele simplesmente entende que ele vai executar alguma coisa e que daquilo surgirá um resultado, seja positivo, seja negativo. Thomas Edison, um entrevistador chegou, como que você se sente tendo falhado mais de 1000 vezes? E ele disse que, na verdade, ele não falhou nenhuma vez e que, na verdade, ele encontrou 1000 formas de não fazer aquilo. E tem até uma vez o próprio Caio Carneiro, achei bem legal uma coisa que ele falou, que era em relação à autoridade. Ele estava conversando com o Érico Rocha, estavam falando de criar conteúdo para a internet, né? E mas eu não tenho resultado, como eu vou criar um conteúdo para a internet? Cara, se você tentou, palavras do Caio Carneiro, tá? Se você tentou alguma coisa e deu errado, faça um vídeo de como não fazer aquilo. Sacou a ideia do que eu quero dizer? Então, quando você encara os seus desafios como um cientista, tanto não quanto sim, são resultados e te agregam. E aí você, encarando dessa forma, você tem mais atitude. Porque você pensa, tá, quero fazer tal coisa. Se eu fizer, quais são os possíveis resultados? A e B. Se eu conseguir A, o que eu faço? Beleza, faço tal coisa. E se eu conseguir B, o que eu faço? Tá, quais são as vantagens de cada resultado? Ok. Quais são as desvantagens de cada resultado? Ok. Vou lá e faço. Tenho clareza do que dali vai acontecer, do que dali pode acontecer. Sacou a ideia? Então você precisa entender que um cientista, ele aborda os problemas como probabilidades. E você precisa fazer o mesmo para ter muito mais tranquilidade e, obviamente, muito mais atitude. Quarto ponto, analise os resultados que você conseguiu e recomece o ciclo. Simplesmente isso. Você entendeu que você conseguiu o resultado A ou o resultado B, agora você vai entender a partir daquele pedaço de informação, o que deve ser mudado. Ou, se você não deve mudar nada, na verdade você precisa apenas abordar uma outra pessoa, ou enfim, né? E dali em diante, recomeçar o ciclo. Vai lá, faz o mesmo processo, exatamente o mesmo processo, para que você não caia na tentação de deixar, se você pular qualquer uma dessas etapas, a sua cabeça vai fazer um trabalho péssimo para você. Eu garanto isso para você, porque eu também faço. Mesmo muitas vezes eu tendo segurança daquilo, eu analiso isso para que a minha cabeça na hora H não me faça falhar. Então entenda isso. Você precisa analisar os resultados e recomeçar o ciclo.
Eu garanto que você terá muito mais atitude. Beleza? Se você gostou, deixa seu like, deixa seu comentário, participe da nossa comunidade e, como eu sempre digo, mais persuasão, mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.